né, de formação. Então, assim, eu fiquei muito frustrado e comecei recomeçar, né? Comecei a recomeçar. Então, em janeiro eu já comecei a estudar e procurar concurso e tal. E aí, fiz alguns concursos, mas não passei nenhum. E aí, mais frustração, mais frustração. E aí, esqueci de falar um detalhe que em 2022 eu passei em um concurso de nível médio. Então, eu trabalhei no IBGE como recenseador. Foi uma experiência válida, muito boa, porque eu ganhava bem e precisava trabalhar pouco. Então, eu tinha que bater uma meta ali de 10 entrevistas diárias. Eu fazia um pouco mais. Consegui ali bater mais de 2 diárias, né, em termos de dinheiro, em 3 horas ali. Eu ia pro setor de bike e assim, eu achava legal, um serviço diferente, muito bom. Foi uma experiência muito boa, teve seus contras também, porque eu acabei, como é que eu posso falar? Eu tirei em terceiro lugar, né, na cidade, então eu achava assim, nossa, eu me dei bem. Eu achava que todos os outros concursos próximos eu ia ser dessa forma e não foi. Então, assim, foi de certa forma foi bom, mas foi ruim em termos de aquela experiência primeira ali que você já tá muito animada e depois você tem um balde de água fria. Mas eu conheci muitas pessoas, interagi com pessoas, gostei dessa parte, conheci muitas histórias de vida e conheci a realidade do Brasil, né? A realidade que eu não conhecia ainda. Porque a minha realidade não é tão ruim, mas também não é tão boa. Pessoas simples do interior, mas tem gente pior, nas favelas e tal, pessoas passando fome. Então eu pude ajudar essas pessoas assim de certa forma, nem que seja com uma palavra ou crianças na rua, eu dava meu lanche para elas e tal. E assim, doía ver pessoas dizendo, ah, tô com fome, não comi nada hoje. Então essas coisas foram válidas e eu, de certa forma, assim, eu achava que eu tava no caminho certo, assim, de poder agir. Foi a primeira vez que eu pude agir de alguma forma. Que eu pude enxergar fora da minha bolha, que também não é essas coisas, tá? Mas em comparação ao mundão, né, que você encontra ricos e pobres, extremamente pobres, é, foi uma experiência muito válida. Mas indo para frente, tentei fazer vários concursos, né? Banco do Brasil, Banco do Nordeste, CNU agora recentemente. Tem outros também, se eu não me engano. E assim, cara, não rolou. Nada deu certo assim. Eu não passei, não fiquei nem em lista de espera nem nada. E assim, é meio trágico, sabe? Porque eu fiz a RH pensando que a partir daquele momento eu iria ter um caminho a seguir. Alguém, o vácuo quântico, Deus, quem é que você imagina que seja, algum espírito, um mentor, né, que se fala muito, iria dizer assim, ó, iria me intuir e eu iria conseguir ouvir essa intuição e iria conseguir agir de forma correta e iria conseguir tomar decisões certas. E o que aconteceu foi que eu só tomei decisão errada. Desde que eu conheci o trabalho do Hélio Couto, eu tomei muita decisão errada. Foi só isso a minha vida inteira. Então, por exemplo, desde 2011, tá, beleza. O que aconteceu de coisas erradas? Primeira delas, deixei uma coisa que eu gostava muito na época, hoje nem tanto, mas na época eu gostava muito de tocar, e eu deixei isso de lado para focar na faculdade. E a faculdade eu gostava também, mas eu não sabia se eu gostava tanto assim mesmo. E o outro era visível que eu gostava. Então, foi uma decisão errada. Abandonar um curso para começar outro também foi. Né? Lógico que eu não conseguiria levar 2 cursos ao mesmo tempo.
Então, eu até relevo nessa parte aí, mas, tipo assim, eu sempre comecei coisas e não terminava. Muita coisa aconteceu dessa forma também. Tentei curso de eletrônica e não terminava. Então, assim, sempre foi uma coisa muito aérea, assim, e depois da RH parece que piorou. Então, é, outra coisa que eu fiz de ruim, decisão de orientador e tal, pessoas que eu sabia que eram complicadas e ainda assim resolvi. Enfim, até para a ideia do meu TCC foi tenso demais porque eu não tinha ideia do que eu iria fazer e eu escolhi uma ideia muito complicada. Minha ideia dava para fazer um doutorado. E aí eu fiquei penando um mês inteiro nas minhas férias. E eu fiquei penando, tentando ler artigos em inglês que eu não sabia nem ler inglês. Tava aprendendo ainda. E para chegar no final do mês eu olhar assim pro meu projeto e dizer isso é impossível de fazer. Ainda mais porque precisava de muito dinheiro e assim, eu não tive ninguém para me orientar, dizer, olha, essa sua ideia é muito boa, mas ela precisa de grana para você comprar peça, para você comprar insumo, para muita coisa e você precisa de muito tempo e de muito conhecimento. E então assim, sempre me faltou um direcionamento. E aí eu tive que fazer um segundo pré-projeto e isso me levou ao burnout, né? E assim, não precisa de médico para dizer, ah, não, você teve burnout. Não, a pessoa mesmo ela percebe que ela está esgotada. Ela se esgota. A sua energia se esgota, você não consegue mais performar. E aí eu tive que me reinventar, criei uma ideia lá de última hora, consegui implementar um pré-projeto rapidão e no final do experimento eu tinha que todo dia ir andar de bicicleta. Eu gostava, mas assim se tornou algo que eu não queria tanto. Eu tinha que ir só tirar uma foto do experimento. Todo dia eu ia na universidade, era 10 quilômetros daqui, tirar uma foto e voltava. Todo dia. Nesse tempo eu fiquei bem magro. Foi bom até. Mas assim, eu não tive apoio. Então sempre me faltou direcionamento e apoio. A minha mãe e meu pai, eles não sabem direito a minha formação. Eles sabem até, às vezes passa uma pessoa na TV e eles dizem, ó, é a mesma formação do meu filho. Mas eles não entendem o que faz, assim, mas sempre me apoiaram no que podiam, né? Por exemplo, eu lembro de um dia eu estar indo para a universidade e não ter dinheiro da passagem. Eu fui ver se tinha, né, se meu pai tinha, minha mãe, e eles não tinham. Eles saíam catando moedinhas e juntou com as que eu tinha e eu paguei para ir, paguei a passagem para ir para a faculdade. Então assim, eu tinha um sonho intrínseco assim, né, de poxa, nossa, olha só, cara, estamos contando moedinhas, mas depois disso tudo aqui vai dar tudo certo e eu vou recompensá-los. Eu vou ser alguém na vida, vou ganhar. Tá entendendo como com a visão de sonhador, sem saber como o mundo funciona direito, sem saber que quem manda são as empresas e quem tem indicação, quem dá indicação. E aí eu comecei a sonhar muito, né? De certa forma. E não, eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sonhava alto, eu queria viajar para fora, queria ir trabalhar fora. Nesse tempo eu tinha energia mental ainda, corporal também. Eu lembro que quando eu entrei na universidade eu passei 4 anos. Eu entrei com 100% de energia. Quando eu saí de lá eu saí com 40. Porque assim, eu nunca mais eu fui o mesmo. E assim, eu sinto muita dificuldade de concentração hoje em dia. Eu não me imagino mais trabalhando 8 horas por dia, né, na profissão que eu trabalhava antes, porque não dá. Infelizmente eu não consigo passar esse tempo todo focado.